Opa, estamos aqui novamente com o nosso camarada Tuga, que Olá, é malta. sempre o meu consultor oficial de assuntos Tugas, né? Eu digito 0800 TUGA e todas as vezes que a gente tem dúvidas acerca de Portugal, a gente convida aqui o Miguel, então exclamação Miguel aí pra você seguir o camarada em todas as suas redes. Miguel, como você está nessa quarta-feira? Estou bem, estou de folgas, estou prontinho para falar, estou com muita água à minha beira, porque sei que a minha boca vai secar e estou muito contente de estar aqui contigo. É sempre um prazer falar e contactar com os camaradas brasileiros. Noto que neste momento estamos mais de 600 pessoas Já fica com mais. aqui nesta live e já fica mais. Pá, é sempre um prazer olhar para este chat recheado. Eu já comecei a fazer lives, mas ainda não tenho um chat tão recheado como isto. Ainda É um consigo processo. ler o chat. Tenho a certeza que tu já tens dificuldade em ler o chat. E eu tinha convidado o Miguel aqui por conta de um vídeo que chamou muito a minha atenção acerca de uma tese que a extrema-direita propaga muito no norte global. Mas aqui em off nós estávamos conversando e eu descobri que tem uma outra pauta que é importante da gente falar sobre. Porque Portugal está passando por eleições antecipadas. Então, Miguel, você pode dar um panorama de como está a situação das eleições antecipadas em Portugal? Por que Portugal está tendo eleições antecipadas? Vou até ilustrar aqui. Sim. Olha, se calhar mete aí uma foto do António Costa ou caraças. Se calhar não era má ideia. Ou isso. Podes meter. Mas entretanto, eu começo já a falar exatamente. O Presidente de Portugal dissolveu o Parlamento na sequência da demissão de António Costa. António Costa é o Primeiro-Ministro. E era o Primeiro-Ministro eleito pelo Partido Socialista, que no fundo tem sido durante estes últimos anos o partido hegemónico no poder. Porque é que houve aqui a demissão do Primeiro-Ministro? Algumas suspeitas recaíram sobre o António Costa em relação a alguns casos de corrupção que envolviam um data center, exploração de lítio, exploração de hidrogênio, etc. E no fundo, o António Costa, apesar de ser apenas suspeito e não haver aqui provas contra ele, sentiu que já não havia condições políticas para ele continuar no cargo. Então apresentou a demissão ao Presidente da República em novembro. O Presidente da República aceitou e das várias opções que ele tinha, ele decidiu dissolver o Parlamento e convocar eleições antecipadas após reunir-se com o Conselho de Estado, que inclui inclusivamente aqui antigos presidentes da República e figuras importantes para o país. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, tem essa capacidade de dissolver o Parlamento, está na nossa Constituição e nós neste momento vamos a eleições antecipadas. As eleições estão marcadas para o dia 10 de março e temos aqui um cenário de crescimento do Chega. Para vocês terem uma noção, o Chega, que já era a terceira força política, neste momento está a atingir níveis nas sondagens nos 19, 20, 21%. Estamos a falar aqui de um cenário bastante complicado e a verdade é que, por exemplo, eu, enquanto produtor de conteúdo de esquerda radical, achava que haveria mais tempo para que realmente os produtores de conteúdo marxistas-leninistas produzissem aqui um ambiente de esquerda radical em Portugal, mas a verdade é que estamos com eleições à porta e ultimamente temos sentido que estamos numa corrida contra o tempo. Eu particularmente sinto que estou numa corrida contra o tempo. E, portanto, este é, no fundo, o cenário geral da política portuguesa. Os debates começaram esta segunda-feira. O Chega, por exemplo, já debateu quer com a Iniciativa Liberal, quer com o Partido Animais e Natureza, no fundo, o partido ambientalista, só que ambientalista pró-capitalismo. Capitalismo verde. Esta semana já vamos ter exatamente capitalismo verde e ecodireita, não é? Para mim é ecodireita. Ecodireita. É, basicamente, na minha interpretação é ecodireita. E vamos começar agora a ter a rodada de debates, inclusivamente o Paulo Raimundo do PCP, o secretário-geral, teve o seu primeiro debate precisamente contra o PAN. O cenário que nós temos é um cenário de urgência. E não acredito que neste momento tenhamos tempo para organizar aquilo que precisamos de organizar na internet. Já seria um desafio muito grande se nós contássemos com as eleições em 2026, com umas eleições antecipadas em 2024. O risco do crescimento do Chega é mesmo muito grande. Então as eleições antecipadas favoreceram a extrema-direita. Porque as eleições antecipadas favoreceram a extrema-direita. A extrema-direita, estes partidos em particular, têm uma coisa. Geralmente desgastam-se com o tempo.
E eu acredito mesmo que se houvesse eleições em 2026, não conseguiriam os resultados que vão conseguir agora em 2024. Mas neste momento vão-se mesmo consolidar como terceira força política. E há aqui uma questão, é que há uma possibilidade de uma governação de direita que inclua de alguma forma o Chega. Entendo. Eles participarem, então, de maneira ativa. Eles participarem. Sim. E aí, vamos conversar um pouco sobre o cenário mais amplo. Uma pergunta que eu fiz esses dias aqui no chat, eu vi que você respondeu no meu vídeo do YouTube. Aqui no Brasil, a gente tem uma coisa que é análoga à Fox News nos Estados Unidos, que é um canal de televisão que é via, digamos assim, via comunicacional da extrema-direita e que é alinhado com os partidos de extrema-direita, muitas vezes tidas pelo público, que é aliciado para essa ideologia, como o único veículo de mídia que fala a verdade. Aqui no Brasil é a Jovem Pan, nos Estados Unidos é a Fox News. Qual é esse veículo em Portugal? Eu diria que nós ainda não temos verdadeiramente uma Jovem Pan em Portugal. Nós temos a Correio da Manhã TV, que apesar de não ter aquele registro completamente pró-Chega, pró-extrema-direita, tem um registro muito, muito sensacionalista. Ou seja, tu lembras-te daquele vídeo chavoso da USP, do populismo penal mediático? Sim, sim. Pronto, a CMTV é aquele canal que só lhe faltava ter um Siqueira Júnior. Porque, a sério, porque eles basicamente noticiam o mesmo crime centenas de vezes. E isso obviamente que favorece os partidos da extrema-direita com este discurso mais securitário, mais pró-forças armadas, mais pró-polícias, no fundo, mais pró-ordem pública. E então, embora não exista propriamente uma defesa direta da extrema-direita, da mesma maneira que existe no caso da Jovem Pan, com figuras como, por exemplo, o Coppola na altura, e Sim. assim, a CMTV tem este populismo penal mediático que acaba por retroalimentar o discurso da extrema-direita. Estás a perceber? Agora, eu acredito que ainda não existam as condições, pelo menos nos meios de comunicação portugueses, para a formação de uma Jovem Pan, mas acredito que isso possa vir a acontecer no futuro. Percebes? Eu concordo com você, porque o que tornou possível a formação da Jovem Pan foi a eleição do Bolsonaro. A Jovem Pan é posterior à eleição do Bolsonaro e não anterior. E digo a Jovem Pan como um veículo de mídia potente, que realmente chega nas pessoas, que tem alguma forma de voz. A Jovem Pan era marginal antes da eleição do Bolsonaro. Depois do Bolsonaro, que ela se tornou algum tipo de veículo relevante. Então eu entendo o que você quer dizer com... É possível que isso se forme no futuro, isso... Porque o que fez com que a Jovem Pan se formasse também como o veículo do bolsonarismo? É porque o bolsonarismo e a extrema-direita é muito lucrativa. São fenômenos lucrativos. A Jovem Pan recebeu uma quantidade de... Primeiro, orçamento público, de publicidade pública mesmo. Recebeu um orçamento gigantesco de publicidade do governo federal e recebeu uma quantidade muito grande de publicidade dos empresários e da burguesia que apoiava diretamente, vocalmente, o Bolsonaro. Então eu acredito que isso possa acontecer também. Que eles estão na miséria agora, não é? Sim, muito, porque depois do Bolsonaro, é o que eu sempre digo. Se comunismo desse dinheiro, a Jovem Pan tinha um quadro do Stalin na parede. Sem dúvida. Depois que o Bolsonaro foi descartado, a Jovem Pan fez uma demissão em massa, perdeu uma pancada perdeu o orçamento federal, perdeu os patrocinadores e tá... Assim, eu até noticiei esses dias, eu não sei se você viu, que a Jovem Pan tá usando inteligência artificial para fazer as matérias. Porque eles... Sim. Eles demitiram os quadros. Do Teclas, não é? É o Sami News, que tem um economista chamado Samidana. E aí ele é o cabeça por trás do Sami News, que na verdade é uma plataforma de copiar a notícia de outros veículos e botar os profissionais para limpar, para não ficar muito evidente que aquilo é copiado. Uma pessoa no chat perguntou: existe uma figura proeminente por trás do Chega? Aí eu queria também, como parece que tem pessoas que não sabem disso, eu coloquei aí na tela. Bolsonaro apoia André Ventura para primeiro-ministro de Portugal. A figura por trás do Chega, digamos assim, na verdade, minto. A figura à frente do Chega é o André Ventura. Você pode falar um pouco do André Ventura pra gente? Sim, o André Ventura era um militante do Partido Social Democrata. Aliás, o Chega formou-se na altura como uma espécie de cisão de movimento interno no Partido Social Democrata, só que é como se fosse o PSDB. Interno, sim, o Partido Social Democrata é como o PSDB, basicamente. É aquela social-democracia que de social-democracia não tem nada, é social-democracia, mas à direita, percebe? E, portanto, o André Ventura, efetivamente, era aqui uma figura do PSD.
e foi uma figura que concorreu à Câmara de Louros, que fica no distrito de Lisboa. Era uma figura que inclusivamente foi professor universitário, isto na área do direito, e ele é um indivíduo que, pelo menos a partir da adolescência, começou a ser extremamente religioso e quis mesmo ser seminarista. Só saiu dessa área porque supostamente se apaixonou por uma pessoa e então decidiu dedicar-se a outras coisas e agora dedica-se à política. O André Ventura também foi comentador desportivo, quer na Benfica TV, quer na CMTV, na Correio da Manhã TV. Portanto, digamos que a própria Correio da Manhã TV amplificou muito o André Ventura e também se tornou comentador, no fundo, jurídico, para comentar aqueles tais casos do populismo penal mediático. Então, assim como o Javier Milei, o André Ventura foi muito construído a partir da sua participação em canais de televisão. Ou seja, quando ele funda o movimento e quando ele depois funda o partido, ele já é uma figura com algum mediatismo. Não tinha ainda um mediatismo que viria a ter depois, não é? Com a formação do Chega e com o crescimento do Chega, mas era uma figura que já tinha algum mediatismo, não era uma figura completamente desconhecida. Isso não era de certeza. Entendi. Então é um fenômeno muito recorrente, essa coisa de alçar essas figuras através de algum canal de televisão e às vezes com temas tangenciais. Você falou que ele foi comentarista esportivo, que é algo... Também o Javier Milei, ele comentava economia em programas de auditório ou programas matinais. É uma coisa assim. Uma coisa que eu falei quando o Javier Milei ganhou é: a extrema-direita percebeu que ficar famoso a qualquer custo puxa muito voto. E a qualquer custo é qualquer custo mesmo. Não importa se você ficou famoso por ser um comentarista político ou uma figura política. O que importa é ser famoso. Sem dúvida. Essa é a questão. A gente aqui no Brasil chama isso de Bolsonaro no Super Pop. Porque Super Pop é um programa aqui de fofocas. E o Bolsonaro ia no Super Pop com uma frequência bastante desnecessária, diga-se de passagem, para defender atrocidades, verdadeiras atrocidades, assim. Então, isso... Bom, o Volodymyr... Comentaram aqui no chat, né? O Volodymyr Zelensky é o exemplo mais distópico disso, né? Era um comediante, sim. Era um comediante. Sim. Eu acho que programas como o CQC e no Brasil, do Rafinha Bastos, deram uma amplitude muito grande ao Bolsonaro. Pois é. E apesar do objetivo ser ridicularizar a figura, o que se conseguiu foi precisamente o contrário. Só para complementar, ele era um comentador desportivo em Portugal, tal como no Brasil, o desporto dominante é o futebol, e o André Ventura era um comentador desportivo que apoiava o Benfica. O Benfica é um dos maiores clubes do país, junto com o Futebol Clube do Porto e o Sporting. Tem aqui digamos assim, existe a forma pejorativa de se referir ao São Paulo como time mais LGBT e tal. Então, obviamente, isso pro Bolsonaro é passado o limite. Mas, não sabia disso, por acaso. Pois é, então pra você ver o nível de infantilidade mesmo da cabeça do homem. Mas você havia me falado aqui, enquanto a gente estava conversando, que o André Ventura... Bom, primeiro, o Chega é o partido fundado, não sei se pelo André Ventura, mas que é o partido do qual ele faz parte hoje, e é um partido relativamente recente, né? Eu gosto de dizer que a logomarca do Chega parece um chicken nugget, deixa eu ver aqui. Sim, parece. Eu também confundo com o logo do Burger King por alguma razão. Sim, ó, dá uma olhada nisso aqui, gente. E assim, esse nome Chega, gente, me fala se isso não é Brasil pra caramba, esse nome. Chega, não parece aquele vídeo do Paulo Gustavo, chat? Falando, chega, o Brasil não aguenta mais, eu tô cansada de corrupção. O Chega é um partido relativamente recente, não é? Ele é fundado em 2021, uma coisa assim, não é? O Chega foi fundado em 2019. 19, mas começou como um movimento interno no Partido Social Democrata em 2018. E sim, André Ventura é fundador. Aliás, houve ali um conjunto de fundadores, inclusivamente uma pessoa que hoje está contra o André Ventura, que foi digamos, um seu amigo dos tempos do PST, que era o Nuno Afonso. E há ali um núcleo fundador que se divide entre malta que vem do Partido Social Democrata e malta que defende aqui uma espécie de... chamam-lhe nacionalismo liberal. Tanto é que o primeiro ideólogo do Chega é um senhor chamado Jorge Castela, que defende precisamente essa tese do nacionalismo liberal e que muitas vezes vai até evocar figuras importantes para o nacionalismo português, como o Fernando Pessoa. Estás a perceber? Entendi. Então, tu tens no fundo, neonazi, percebes? Vamos falar sobre isso. Eu diria, neste momento, que o André Ventura, dentro do Chega, até é uma figura moderada, por incrível que pareça, percebes?
Porque a coisa, o buraco é muito fundo, né? Esse buraco, é muito da fundo, extrema-direita. E eu acho interessante você falar sobre nacional-liberalismo, porque é uma ideia de nacionalismo muito calcada na simbologia, mas que na prática é entreguista. Com a liberalização da economia, com a privatização dos bens nacionais. Eu creio que por liberalismo você esteja falando a mesma coisa. Eu não acho que o Chega é um partido estatizante, que tem essa, digamos assim, a visão do fascismo tradicional. Não, sem dúvida que não é. Não é. É um partido que, inclusivamente, em 2019, falava abertamente de privatizar a maior parte do setor da saúde e da educação. Depois houve aqui algumas alterações ao programa, alguma moderação. O programa 2019 já não é o programa atual, porque na altura o Chega em 2019 passou por uma série de coisas. A fundação no Tribunal Constitucional, ou seja, a aprovação pelo Tribunal Constitucional, demorou bastante tempo por causa da reunião de assinaturas. Havia assinaturas de malta que já tinha falecido. Clássico. O clássico da extrema-direita, percebes? E então eles queriam fundar o partido, queriam participar nas eleições europeias e depois ainda tinham as eleições legislativas. E então aquilo foi tudo feito um bocadinho à pressa. E na altura o programa eleitoral de 2019 foi copiado de um outro partido que era o Nova Democracia, um partido que nessa altura já não existia, que era o Nova Democracia. Era um partido aqui fundado pelo Manuel Monteiro, que foi uma figura bastante proeminente naquele partido que eu te falei antes de entrarmos a live, o CDS-PP. Sim, Partido Cristão, sim. Será o CDS-PP, o Partido do Centro Católico Social, que final da década de 90, início dos anos 2000, irá começar a articular uma retórica anti-ciganos muito antes do Chega vir a existir. Então o Nova Democracia acaba por seguir essa senda mais populista do CDS-PP. E portanto o programa do Chega em 2019 foi redigido pelo ideólogo do Chega, o Diogo Pacheco de Amorim, que tinha sido, no fundo, o criador do programa do Nova Democracia. Percebes? Então, certo. Sim, o Chega tinha uma vertente muito privatizante, por assim dizer, nada estatizante. Esse é o paradigma atual do neofascismo, que é um neofascismo liberal, neoliberal, entreguista, que abre mão do patrimônio público. E a gente vê a versão mais extremada disso no Javier Milei, que é uma figura assim que é um acidente de trem que aqui a gente não consegue parar de olhar, sinceramente, assim. Não dá pra resistir falar desse cara, porque é um nível de desastre tão grande que é sintomático, é uma coisa paradigmática praticamente, né? Sim, e repara que é uma fusão de um governo altamente repressivo com a privatização de tudo e mais alguma coisa. Sim. Aquelas medidas de restrição às manifestações, no fundo, acabam com as manifestações. É uma coisa mesmo ridícula. É uma coisa análoga ao regime do Pinochet. Muito semelhante ao que foi. Exatamente. Que é o neoliberalismo goela baixa, né? Neoliberalismo forçado com toda a violência possível. Claro. Só que o Milei não está tendo a capacidade de exercer essa violência de forma tão imediata quanto o Pinochet tinha, porque o Pinochet tinha os Estados Unidos da América por trás dele e tinha todo o apoio de toda a burguesia nacional e de todo o imperialismo para poder executar o plano que foi executado e fazer com que o Chile virasse esse grande laboratório do neoliberalismo, né? Nessa toada, eu queria pegar duas coisas que a gente estava comentando. O primeiro é a manifestação que você me deixou ciente, porque aí quando eu fui investigar sobre, eu percebi por que não repercutiu aqui no Brasil, porque foi algo bem marginal, mas eu acho que é algo interessante pra gente comentar alguns elementos. Então eu vou colocar aqui na tela para as pessoas, e aí a gente já comenta. Euronews em português aqui. A extrema-direita reuniu perto de 100 militantes numa marcha contra a islamização da Europa. O grupo neonazi 1143 tentou organizar uma marcha na Praça do Martim Muniz, na Moraria, mas a autarquia e um tribunal impediram que a mesma se realizasse naquele local. Por outro lado, no Largo do Intendente, a poucos metros do Martim Muniz, centenas de pessoas juntaram-se num arraial para contrariar a manifestação e demonstrar que as pessoas não se revêem na ação do grupo neonazi. Rapidinho aqui, isso aqui é interessante, porque primeiro, eu queria chamar atenção para alguns elementos aqui. O primeiro é que houve uma manifestação abertamente neonazi, à luz do dia, marchando livremente. O que essa matéria aqui não falou foi acerca da postura da polícia, não é? Sim, a matéria não falou sobre a postura da polícia. Então, essa manifestação foi convocada pelo grupo 1143. O 1143 é liderado por um militante da extrema-direita bastante conhecido, que é o Mário Machado. Esse grupo formou-se inicialmente
através de uma claque, através da chamada juventude leonina, a juventude, no fundo, de claque do Sporting Clube de Portugal, e depois viria a desvincular-se. Depois viria a desvincular-se, peço desculpa. Passaria por um período em que estaria basicamente morta, mas depois, isto já nos anos 2010, voltaria a ser ressuscitada pelo militante de extrema-direita, pelo Mário Machado. E basicamente o movimento 1143 é conhecidíssimo por aludir a símbolos nazis, suásticas e runas neonazis, tudo o que vocês possam imaginar, efetivamente eles evocam. A questão é que, tal como a extrema-direita costuma fazer, eles passam aqui por um processo de suavização do seu discurso. E então vocês podem ver que já não há aqui a utilização tão evidente de símbolos como suásticas e assim, mas fala-se de um movimento de patriotas. Nós somos um movimento de patriotas que pretende acabar com a islamização de Portugal, percebes? E então imagina, essa manifestação era para ser no Martim Moniz, que é uma zona em Lisboa que tem bastantes pessoas provenientes do Bangladesh, da Índia e do Paquistão, só que tanto a Câmara de Lisboa como o Tribunal Administrativo de Lisboa basicamente proibiram, até com o parecer da Polícia de Segurança Pública, que sabia que, tendo em consideração o facto de viver muita gente imigrante no Martim Moniz, poderia haver facilmente confrontos. Então o que é que eles fizeram? Ok, não vamos fazer a manifestação no dia 3 de Fevereiro no Martim Moniz, vamos fazer a manifestação no Largo de Camões e vamos marchar até a Câmara Municipal. Só que esta manifestação, teoricamente para impedir confrontos, teve proteção, escolta da polícia. E eventualmente no caminho para a Câmara Municipal de Lisboa, eles encontraram-se com militantes antifascistas. E esses militantes antifascistas acabaram por ser reprimidos pela polícia. Aliás, enviaram uma mensagem a dizer que um militante do núcleo da Unidade Popular em Portugal foi a UP do Brasil, a Unidade Popular Brasileira. Sim, a Unidade Popular Brasileira, sim. Temos aqui um núcleo em Portugal e mais militantes antifascistas foram agredidos. E depois tu vais ver o Twitter, e a malta de direita no Twitter, e a verdade é que o Twitter português é muito dominado pela direita, e presumo que o brasileiro também seja, estava a fazer aquela típica teoria da ferradura, aquela equiparação do género antifas e neonazis são dois lados da mesma moeda e o caraças, estás a perceber? Mas é realmente muito curioso que tenha havido escolta policial. Depois de, obviamente que eu percebo o argumento de quererem prevenir algum tipo de confronto, mas depois acabam por ser muito mais severos com os militantes antifas do que com os organizadores desta manifestação, percebes? Vamos falar um pouco do simbolismo aqui também. Então nós temos esse nome, 1143. Essa data, gente, é a data de fundação de Portugal, no mito nacional. Mas é uma data que também tem um contexto de guerra contra os muçulmanos. Essa fundação também teve um contexto de conflitos com os muçulmanos que estavam ocupando o território ibérico desde o século VIII. Então, isso aqui é muito importante para retórica neonazi, porque qual que é a ideia do nacionalismo particularmente neonazi? Não é a busca pela construção de um futuro, mas é a busca pela reconstrução de um passado. Vocês vão ver sempre no discurso neonazi da extrema-direita a reconstrução de um passado idealizado e místico. Eu não digo nem mítico, místico. É uma coisa que é carregada de uma simbologia quase esotérica. Isso aqui é importante porque esse grupo de extrema-direita, esse grupo neonazi português, se baseia muito na história tradicional da Idade Média de Portugal. O Filipe de Orleans e Bragança lá é um cara auto-intitulado. Então percebam isso. Percebam que quando fazem esse tipo de teoria da ferradura, é algo que só sobrevive na mais alta das superfícies. Porque quando a gente vai ver a essência dos projetos de nação, de sociedade, são coisas opostas. Nós, comunistas, queremos emancipar a classe trabalhadora. Muitas vezes nós dizemos tirar a humanidade da sua pré-história. Fazer com que a classe trabalhadora pela primeira vez consiga construir a sua própria história. É o oposto do que esses neonazistas estão defendendo. Esses neonazistas defendem que bom mesmo era no passado e que nós precisamos reconstruir a glória do passado. Entendem? Se vocês forem ver os documentários do Brasil Paralelo acerca de história do Brasil,
Eles dizem que o Brasil começou a sua ruína ainda durante a gestão do Marquês de Pombal. É antes da fundação do Estado brasileiro por si. O Brasil poderia ter sido uma grande potência, não fosse o despotismo esclarecido. Esse é o nível de delírio historiográfico. Essa é a primeira coisa. Segundo, da outra vez que nós viemos aqui, nós falamos muito sobre como a extrema-direita cresce em cima de um sentimento anti-cigano em Portugal, que é algo que particularmente me pegou de surpresa. Eu não imaginava que o sentimento anti-cigano fosse tão forte, mas nós vemos nesse tipo de movimento, tanto Chega quanto o 1143, o motor do seu crescimento em cima do sentimento anti-islâmico. Então eu queria aqui pegar o vídeo que me fez te contactar, pra gente falar um pouco sobre esse movimento anti-islâmico de maneira mais categórica. Vamos assistir o vídeo e aí já já a gente comenta. Que é a grande invasão. Isso aqui, opa. Sejam muito bem-vindos. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Paquistão. Não é o Paquistão, é o Centro Histórico de Lisboa. Estamos a 2 minutos a pé do Castelo de São Jorge, na Rua do Bem Formoso, no Martim Muniz. Uma zona e uma rua que há 20 anos ou há 10 anos tinha negócios, lojas, pessoas portuguesas. Hoje está completamente invadida e colonizada pelo terceiro mundo. E o resultado é este: um cheiro imundo, uma sensação de insegurança, criminalidade, tráfico de droga e a substituição do povo português. E isto não é uma exceção, um caso isolado, é um paradigma e uma bola de cristal para aquilo que vai ser o futuro de Portugal se não travarmos a grande invasão. A Reconquista vai aos 18 distritos de Portugal fazer uma mega reportagem que vai expor e denunciar a grande invasão em cada um dos distritos de Portugal. Desde o norte, Viana do Castelo, até ao sul, em Faro. A mega reportagem, a grande invasão, tem o objetivo de acordar Portugal. Partilhem nas redes sociais, partilhem com toda a gente. O primeiro episódio sai dia 8 de janeiro, segunda-feira, no Porto. E o último episódio sai dia 8 de março, sexta-feira, em Lisboa. A grande invasão, mega reportagem. Bom, tem muita coisa pra gente comentar aqui, porque é complicado, né? A situação aqui tá difícil. Primeiro, eu não sei como é que esse cara não levou uma bela de uma surra nessa rua falando essas coisas à luz do dia. Porque a malta que está no Martim Muniz, as pessoas que estão no Martim Muniz, são conhecidas por ser bastante pacíficas. Claramente, né? São conhecidas mesmo por ser bastante pacíficas. As pessoas que vêm da Índia, do Bangladesh, do Paquistão. Eu não vivo em Lisboa, eu vivo em Braga, malta, mas eu tenho muita gente de Lisboa que me relata a sua vivência e eles dizem que são pessoas espetaculares, bastante simpáticas, ajudam até velhinhas a atravessar a rua e tudo. Pessoas espetaculares. São seres humanos só, que vêm de outra cultura. É só isso, gente. Exatamente. O nível de racismo disso exatamente. aqui é terrível, assim. E aí a primeira coisa que eu queria te perguntar é quem é essa figura? Pronto, esta figura é o Afonso Gonçalves. O Afonso Gonçalves é um youtuber e é o fundador de um movimento que se chama Reconquista, ok? Eu posso-te ler aqui o que é a Reconquista. Em referência, inclusive, à reconquista da Península Ibérica. Exatamente. Acaba por ser uma referência à reconquista cristã, sim. Acaba por ser. Então, a Reconquista é um movimento político nacionalista e tradicionalista português que reúne centenas de membros jovens em todo o país e afirma os seguintes objetivos. 1. Influenciar a radicalização de outras forças políticas. 2. Agremiar e mobilizar todos os jovens portugueses patrióticos e identitários. 3. Formar e desenvolver a elite dormente nacional, preparando-a para a sua missão. Não é uma força partidária e acredita poder atingir os objetivos supramencionados através da ação política prosélita, consistente e determinada, não parlamentar, consubstanciada entre as vértices praxeológicos, ativismo e participação política, ideologização e intervenções socioculturais de âmbito local. Portanto, isto é um movimento que não pretende formar-se enquanto partido e que está a tentar de alguma forma influenciar o discurso político, a retórica política nas franjas da extrema-direita e não só. Se a Reconquista conseguir ter alguma pujança entre os jovens do Chega, está aqui a cumprir o seu objetivo. E este vídeo que nós acabamos de ver, camaradas, é um vídeo de inauguração de um programa documental que o Afonso Gonçalves viria a lançar no seu YouTube.
No fundo é um conjunto de documentários sobre a imigração em vários pontos do país. Já houve sobre o Porto, já houve sobre Lisboa, já houve sobre Aveiro e já houve sobre Braga, se não estou em erro. E pronto, no fundo pretende-se aqui promover uma narrativa de que os portugueses estão a ser substituídos ao nível populacional. E só para vocês terem uma noção do quão mentirosa esta narrativa é, Portugal tem uma população residente de 10 milhões, quase 11 milhões, e a população islâmica, que tem aqui uma confissão islâmica, é qualquer coisa como 1%. Uma taxa que não é de todo de substituição, ok? Então, este é um movimento de franja da extrema-direita, ainda é um movimento relativamente marginal, mas com a normalização do discurso da substituição populacional, mesmo pelo Chega, tem vindo a crescer. E vocês podem ver que, para os parâmetros portugueses, os vídeos do Afonso Gonçalves têm ganho muitas visualizações. Visualizações que eu, por exemplo, nem sequer consigo imaginar ter, compreendem? Então, Deixa eu dar uma olhada aqui no canal dele. Sim, podes dar. E isso tem a ver com uma tese que é muito propagada, como eu falei mais cedo, no Norte Global, que é a tese da grande substituição. Em inglês é Great Replacement. Que é a tese de que a população branca, os estadunidenses são mais vocais a respeito do critério racial. Muitas vezes na Europa se fala mais de critérios culturais, o Islã é incompatível com a nossa cultura. Nos Estados Unidos eles são categóricos, é a população branca que está sendo substituída. E primeiro, o Miguel já demonstrou que isso é, número 1, uma falácia científica, não existe taxa de substituição, mas mesmo assim nos faz questionar que e se a população branca fosse substituída? E se a população se tornasse negra, mestiça? E se? Exato. Nada, e aí nada. É um cenário hipotético. É pura e simplesmente um cenário hipotético. A teoria da grande substituição começa no início do século na França, por parte de um senhor chamado Maurice Barres. No século XXI, então bom. 2000, 2001. Não, no século XX. Ah, do século XX? Ah, tá. Então faz muito tempo. Sim. Ele vai lançar então um romance que se chama O Romance da Energia Nacional. E no fundo, isto em 1916, ele vai inaugurar esta ideia de haver aqui uma suposta substituição populacional. Isto está muito relacionado com o nacionalismo francês, porque o nacionalismo francês ainda está altamente nesta época relacionado com o colonialismo e com o medo de uma insurgência dos povos que foram escravizados. Muito por causa do legado da Revolução Haitiana. Pronto. Para vocês terem uma noção do tipo de pessoa que o Barres era, ele era muito próximo do Charles Maurras, basicamente o fundador da Action Française. Sim. Movimento fascista francês. Pronto. E então, mais tarde vão haver outros romances que virão novamente recrutar esta ideia de uma substituição populacional, de uma grande substituição islâmica, mas particularmente em 2010 e 2011 serão lançados 2 romances, de extrema-direita obviamente, que aludirão a esta ideia de uma substituição populacional. Esses romances vão ser publicados por um francês chamado Renaud Camus. O livro publicado em 2011 chama-se mesmo The Great Replacement, a grande substituição, e isso vai ganhar muita preponderância entre a extrema-direita, particularmente a Frente Nacional e os partidos da extrema-direita que têm mesmo representação política, a partir de 2015, por causa da crise dos refugiados, particularmente os refugiados da Síria, na sequência de tudo aquilo que aconteceu a partir da Primavera Árabe. Então, o que é que se propõe basicamente com a substituição populacional, com a teoria da grande substituição? É que basicamente, através de fenómenos de imigração em massa, por um lado, e uma baixa natalidade, supostamente, que os europeus têm, aos poucos, a população europeia vai ser substituída pela população proveniente de países que confessam a religião islâmica. Percebem? Esta é a teoria da população, esta é a teoria da grande substituição ou da substituição populacional, como, por exemplo, o Chega lhe chama. Figuras do Chega vão mesmo evocar esta narrativa da substituição populacional e numa conferência com a extrema-direita europeia, o André Ventura vai mesmo usar a ideia de que estamos a passar por uma substituição populacional, embora isso não tenha cabimento absolutamente nenhum.
E agora nós temos de perceber que a teoria da grande substituição dialoga com outras teorias da conspiração. E acho que nós podemos daqui a pouco falar um bocadinho sobre isto. Estás chocado ou nem por isso, hein? Não, fiquei muito feliz que você trouxe um aporte histórico. Eu coloquei o livro do Renaud Camus na tela. O pessoal já tá falando que é o Camus do mal, né? Nós temos o outro Camus, que é o filósofo, né? O que era amigo do Sartre e tal. Sim. Mas então, nós vemos que isso se baseia, inclusive, numa falácia científica, né? E quando a gente fala de fascismo, a gente fala de uma crise do capitalismo e de um movimento político que mobiliza os medos das pessoas. E eu acho que é uma coisa comum em qualquer sociedade humana, o medo de perder a sua identidade. O medo de não fazer mais parte do mundo no qual você habita. Esse medo é muito mobilizado pela extrema-direita portuguesa a partir dessa tese da islamização e da grande substituição. Então é de tudo que você conhece, eu tô exagerando aqui para ficar mais didático. É como quem diz, tudo que você conhece como sendo certo, real, moral, não vai mais existir. O mundo com o qual você se identifica vai ruir. Ele vai deixar de existir no futuro. E vai ser substituído por um mundo estranho. Um mundo com o qual você não se identifica. Um mundo que não traz valores que são seus. Isso tudo consegue mobilizar os medos das pessoas. E o fascismo ele floresce conseguindo tocar nos medos das pessoas. E, novamente, apontando para problemas reais, mas dando causas irreais. Entendem? Então, isso é uma coisa muito potente quando se fala a respeito de crises do capitalismo, porque se aponta a raiz dessa crise como sendo a imigração. Sendo que a gente sabe também, estatisticamente, que onde há imigração, há progresso e crescimento econômico. Porque junto com a imigração vem força de trabalho. Inclusive, o Brexit foi muito movimentado em decorrência da xenofobia e do preconceito contra imigrantes, e agora o resultado está sendo uma crise econômica. Por conta da falta de mão de obra, a falta de força de trabalho. Então, assim, o mal do liberal é a realidade, a gente sempre diz isso, e hoje em dia falar liberal e falar dessas teses neonazistas é quase que indiferente, porque as duas coisas convergem por uma questão de perspectiva política, né? E aí agora a gente pode passar para as teorias da conspiração que você falou para mim por cima, mas eu não as conhecia, então eu queria saber mais sobre elas. Então, a teoria da grande substituição era muito articulada na França e passou a ser muito articulada na Europa. Ok, mas nos Estados Unidos ocorreu um processo um bocadinho diferente. Porquê? Porque os Estados Unidos falaram especificamente de um genocídio branco. Falaram especificamente de um genocídio branco. E essa ideia do genocídio branco tem muito que ver com o medo, novamente, da revolta dos povos escravizados. Sim. E particularmente da revolta da população negra, compreendes? Então imagina, a primeira pessoa que vai falar desta ideia de um genocídio branco, de uma substituição populacional, no fundo, da população branca, é um senhor chamado Madison Grant. O Madison Grant vai escrever um livro que no fundo, tem o nome O Falecimento da Grande Raça, referindo-se especificamente aos brancos, isto no início do século XX. E é curioso que este livro vai ser publicado durante o período de vigência das leis Jim Crow. E ao longo do tempo, esta ideia do genocídio branco vai ser adotada por muita gente, vai ser inclusivamente adotada pelos clãs e vai ter uma espécie de ressurgimento quando um neonazi, em 1978, chamado William Pierce, vai publicar um livro que no fundo é um romance, novamente. Vocês vão ver que a extrema-direita vai andar muito com os romances como justificadores ou legitimadores da sua narrativa. Sim. Este neonazi, o William Pierce, vai escrever um romance chamado The Turner Diaries, ou Os Diários de Turner, o Diário de Turner. E nesse romance ele vai argumentar, ou vai contar a história de como ele fez parte de um grupo chamado Organização, que deu cabo do mundo ocidental tal como ele existia, porque ele acredita que o mundo ocidental é dominado por uma conspiração judaica, deu aqui origem à Terceira Guerra Mundial, esteve em confronto com a União Soviética e por fim conseguiu criar uma nova sociedade que finalmente protege os brancos. Então, mais tarde, e no fundo a ideia do genocídio branco é uma ideia de substituição étnica e cultural dos brancos.
e novamente vai, por exemplo, falar da imigração no caso dos Estados Unidos, de pessoas, lá está, de origem islâmica, Latinos vai falar de latinos, exatamente, vai falar dessa substituição populacional e vai haver um neonazi que inclusivamente foi preso por ter assassinado um cidadão de origem judaica, que é o David Lane, que vai escrever um manifesto que se chama o Manifesto do Genocídio Branco. Isto mais ou menos no início da década de 80. Este Manifesto do Genocídio Branco, no fundo, acaba por dar um caráter muito mais político àquilo que já era defendido pelo William Pierce nos diários de Turner. Percebes? Então vai-se mesmo falar da ideia de que a população branca está a ser paulatinamente extinta, de que está a ser substituída, embora isso de nenhuma forma tenha qualquer conexão com a realidade. E esta ideia do genocídio branco vai estar por trás de alguns tiroteios em massa. Por exemplo, um tiroteio que há na Noruega, perpetrado por um senhor chamado Anders Breivik, que chega a matar 77 pessoas e a ferir mais de 50. Então, são teorias conspiratórias que constroem a ideia de um grupo ameaçado para legitimar o assassinato de outro grupo, que é o grupo que supostamente está a ameaçar. E durante o século XXI vai haver aqui uma mistura destas teorias da grande substituição com a teoria do genocídio branco. Vai haver grupos mais identificados com o neonazismo que de facto vão articular a ideia de um genocídio branco. Depois vai haver grupos que vão falar de uma substituição populacional para suavizarem um bocadinho mais o seu discurso. Mas existe uma teoria da conspiração em particular, que é a teoria da conspiração da Eurábia, que é a ideia de que a Europa está a transformar uma espécie de Estado Islâmico e que se vai tornar um Estado Islâmico no futuro através de fenómenos de imigração em massa. E a teoria da Eurábia chega a ser subscrita por figuras, por exemplo, como o Martin Gilbert, como o conhecidíssimo historiador Martin Gilbert. Tu provavelmente conheces, tu que és historiador, conheces perfeitamente o Martin Gilbert. Eu quando li que ele tinha subscrito a tese da Eurábia fiquei completamente parvo. E há uma senhora que se chama Giselle Littman e que se vai identificar como Bat Yeor, que em egípcio significa filha do Nilo, que em 2005 vai escrever um livro precisamente com o título Eurábia. E ela vai dizer que por causa do diálogo árabe-europeu que começa a haver em 1973, começa a haver uma conspiração das elites liberais para promoverem uma islamização da Europa. Curiosamente, essa teoria da conspiração começa a ser adotada por figuras que não estão apenas nas franjas da extrema-direita, mas são figuras mais aceites pela comunicação social e pela opinião pública. Então, neste momento, acaba por ser um bocadinho difícil de, às vezes, distinguir a teoria da grande substituição, da Eurábia, do genocídio branco. Sim. Porque muitos daqueles que vão praticar tiroteios vão evocar elementos da teoria da grande substituição, elementos da teoria do genocídio branco, elementos da teoria da Eurábia. No fundo, na minha opinião, é quase como se fosse a mesma teoria da conspiração. Só que algumas evocam diretamente uma conspiração judaica, outras falam apenas de uma espécie de conspiração das elites liberais, da União Europeia e assim, percebes? Olha só, gente, tem uma série de coisas interessantes aqui. Primeiro você falou a respeito do medo de um levante negro, né? Quando a gente vai estudar a escravidão aqui no Brasil, a gente vê uma série de defesas e apologias da instituição da escravidão. E claro, a mais óbvia é a economia não vai funcionar sem a escravidão, obviamente, né? Por uma série de razões. Muitos justificavam que os negros são insolentes e preguiçosos e precisam ser forçados a trabalhar, etc. Mas nós tínhamos também uma que é deveras interessante, que é: não há a menor possibilidade de, após a abolição da escravidão no Brasil, os negros não quererem se vingar do que foi feito com eles. Ou seja, Sim. no fundo, o que essas pessoas, esses escravistas, estavam dizendo? Nosso medo é que essas pessoas façam com a gente o que nós fizemos com eles. Sim, então, esse vai ser um medo muito articulado pelos teóricos do genocídio branco. Percebes? E o genocídio branco, por acaso, vai encontrar adesão muito grande num website de extrema-direita que vai ser criado nos Estados Unidos, que é o Stormfront. Sim, e vão Stormfront. ser publicados imensos manifestos no Stormfront. Se tu quiseres, eu até posso ler um que foi. Sim, que foi quanto mais aqui informação, traduzido melhor. por mim.
Pá, e desde já, eu peço imensa desculpa, camaradas, se eu me perder aqui no meio, é que é mesmo muita coisa. Não, mas é mesmo ótimo. Eu muita nunca coisa. abordei esse tema com tanta profundidade. Tenho certeza que muitas referências são novas pra galera que tá falando, porque eu geralmente falo isso a partir da perspectiva da historiografia brasileira. Mas você tá Pronto. trazendo uma genealogia dessas conspirações, principalmente da perspectiva europeia. Para vocês terem uma noção, o Stormfront foi criado por um ativista, não é? Mas Ativista. por um militante de extrema-direita chamado Don Black. E nesse website, que é o storm-front.org, o livro que eu falei há bocado, o romance que eu falei há bocado, o Diário de Turner, vai ser mesmo muito célebre. E então eles fazem publicações no Stormfront que aludem muito, quer à teoria da grande substituição, quer à do genocídio branco, porque afinal isto é um website americano. E eu posso-vos dar um exemplo de uma publicação no Stormfront. Se quiseres, eu até te posso mandar a imagem em inglês. E Eu coloco aqui na tela. Está bem? Deixa-me só então Pode mandar no Discord. fazer isso. Vou mandar. Eu coloquei aqui o artigo do Wikipedia porque eu não quis abrir o site porque eu não sei se vai ter alguma imagem que possa causar algum tipo de problema na Twitch, né? Aí eu coloquei aqui, nós temos aqui White Pride Worldwide, aqui o símbolo do Stormfront. Vou-te mandar. Vê se realmente não tem nenhuma coisa que possa ser flagged pela Twitch, porque eu sei que a Twitch é um bocadinho mais apertada. Contexto não. Deixa eu... Ok. Diversity is White Genocide, eu já vi o final aqui. Yeah. É pesado. É muito pesado. Então, eu vou ler. Isto foi basicamente um utilizador que publicou. Eu acho que esta publicação em particular ainda está lá disponível, porque o artigo que eu estou neste momento a citar é pai de 2018. Portanto, é possível que a publicação ainda esteja lá. A personagem do The Boys é referência a esse site. Isso eu não sabia por acaso, mas acho... É referência ao site. Acho que é. Não sabia disso. Pronto. Portanto, a minha tradução: diversidade é um plano com objetivos, e o exposto no parágrafo seguinte sintetiza perfeitamente a expressão diversidade. O objetivo de um plano desse tipo seria a desintegração das instituições políticas e sociais, da cultura, idioma, sentimento nacional, religião e existência económica de grupos nacionais, e a destruição da segurança pessoal, da liberdade, da saúde, da dignidade e mesmo das vidas dos indivíduos que pertencem a esses grupos. Esta é a forma como Raphael Lemkin descreveu genocídio quando criou o termo para a ONU. Portanto, a definição que vocês viram em cima é a definição de genocídio segundo a ONU. E ele depois vai aqui citar uma série de coisas relativamente à diversidade. Diversidade igual imigração aferta e desenfreada. Diversidade igual a integração forçada nas escolas brancas. Diversidade igual a promover assimilação e casamento interracial. Diversidade igual a destruir a existência económica das famílias brancas através de práticas de contratação discriminatórias. Diversidade igual a exigir que tudo o que seja branco se torne menos branco. Isto é muito vago, como vocês podem ver. Diversidade igual a criar espaços onde os brancos não possam viver com segurança. Diversidade igual a financiar a integração de não brancos em áreas porque elas são muito brancas. E o muito branca está entre aspas. Diversidade igual a permitir que os brancos, que constituem perto de 70% da população, sejam apenas 20% dos estudantes das universidades da Ivy League. E as universidades da Ivy League são, por exemplo, Harvard e Yale, o que destrói a existência económica do grupo. Diversidade igual a ameaçar universidades com perda de status tributário por serem demasiado brancas. Novamente, demasiado brancas entre aspas. Diversidade igual a um mundo sem crianças brancas. Esta parte apanhou. Eu posso dizer que, por muito triste que isto seja, eu rimo nisto. Não, essa é porque é no nível de extremo que fica ridículo. Infantil, né? É uma coisa que chega a ser juvenil. Diversidade é uma palavra código para genocídio branco. Diversidade igual a genocídio branco. E esta é uma parte muito importante, camaradas que estão a ver isto neste momento. É que, para que se possa legitimar uma campanha de desinformação e de ódio em relação a determinados grupos da sociedade, nós primeiro temos de desumanizá-los. E a melhor maneira de desumanizá-los é construindo uma narrativa em torno deles que basicamente diz que eles estão a promover a destruição do nosso grupo. Nós só conseguimos, efetivamente, justificar atrocidades contra esses grupos se acharmos que o nosso grupo está a ser ameaçado pelo barbarismo desses grupos. Então vai-se tocar muito nesta retórica de uma ameaça ao nosso grupo
para que realmente se justifique as piores atrocidades em relação a outro grupo. Porque se nós concebermos aqueles que estão inseridos no outro grupo como semelhantes, não teremos a mesma facilidade em cometer as maiores atrocidades que se pode imaginar. E esse é um ponto muito importante. A mesma coisa acontece em relação aos Yanomamis no Brasil. Tem sempre de haver uma narrativa de desumanização que justifica as piores atrocidades. E olha só, vamos levantar uma série de questões aqui. Nós começamos aqui com a definição de genocídio. Pois bem, Miguel, quando que surge a palavra genocídio? Surge após a Segunda Guerra Mundial, correto? Exatamente. E o genocídio cometido durante a Segunda Guerra Mundial foi cometido por quem? Foi cometido pelos nazistas, que eram pessoas brancas, não é? Exatamente. Nós temos também a acusação de colonização por parte do gajo do vídeo lá. Quem foram os colonizadores do mundo? Pessoas brancas. Falando a respeito de extermínio da população, quando nós vemos ataques de tiroteios em massa e crimes de ódio, a maior parte, para não dizer 99%, são de quem? Pessoas brancas contra muçulmanos, pessoas negras, pessoas LGBT, minorias, etc. Ou seja, vocês estão entendendo onde eu tô querendo chegar aqui? Isso aqui é um grande... Nós temos medo de que façam conosco o que nós fazemos com o mundo desde que o mundo é mundo. O medo é esse, e é um medo que tá aí desde, pelo menos, que a gente tem registros de maneira explícita, a Revolução Haitiana. Eu falei sobre isso a respeito de como o medo da abolição da escravatura era também o medo dessa população se vingar da população branca. Vingança essa que aconteceu, chat? Não. Agora, vamos falar de substituição? Se a gente pode falar de um povo que tentou de fato substituir o outro, a gente pode falar do povo português aqui no território das Américas, não é? Porque o projeto de colonização do Brasil foi também um projeto de extermínio da população nativa. Aí, quando a gente vê esse tipo de simetria vindo da parte de europeus, e sobretudo nós brasileiros vendo esse tipo de simetria vindo da boca de um português, pra nós, eu acho que é autoexplicativo, não é? Quando nós vemos portugueses falando a respeito de colonização ou substituição, pra qualquer brasileiro isso já bate como o mais puro cinismo, pra não dizer sadismo. Então, o meu ponto aqui é, historicamente, quem faz tudo, de fato, que esses supremacistas brancos estão acusando é a própria população branca. A gente tem evidências disso, não só com a população branca, como praticamente exclusivo da população branca. Se a gente for pensar de uma forma dialética, é essa a forma como eles estão se expressando como quem tem medo de que façam com eles o que eles fizeram com os outros. Exatamente. E tu has de reparar que, da direita à extrema-direita, eles articulam sempre aqui um discurso reflexivo. Ou seja, eles falam sempre de coisas que são preconizadas por eles, que são praticadas por eles. Sim. E depois vão tentar dizer que são os comunistas que fazem, os judeus Sim. que fazem, etc, etc. Por exemplo, passando aqui para um campo mais moderado, entre aspas, estão constantemente a dizer que os comunistas querem uniformizar tudo. E não há sistema, não há modo de produção que uniformize mais, Do que o seja o capitalismo. consumo, seja o trabalho, do que o capitalismo. Sim. Então vocês vão verificar que é sempre uma narrativa muito reflexiva. Nós vamos estar constantemente a imputar aos outros aquilo que nós próprios fazemos. Isso tem também a ver com a escolha do assim, trabalho. Falam, no socialismo você não pode escolher o seu próprio trabalho. Não há sistema que te dê menos escolhas de trabalho do que o sistema capitalista. Inclusive, o capitalismo muitas vezes sequer te dá escolha alguma de trabalho. Exatamente. Sequer te dá a opção de trabalhar. Então é o que você falou, essa questão dialética de autorreflexão é muito interessante da gente observar na narrativa da extrema-direita. Sem dúvida, sem dúvida. Gente, exclamação Miguel aí no chat, pra seguirem o camarada aqui nas redes. Miguel, muito obrigado pela exposição, pela aula que você deu. Todas as vezes que nós tivermos dúvidas a respeito tanto da política europeia quanto da política portuguesa, eu vou convidar o Miguel para vir aqui pro canal, porque o Miguel é muito versado, como nós dizemos aqui em bom português, nos Paranauê. Então, sigam o camarada e nós vamos ficar de olho a respeito das eleições antecipadas em Portugal e assim que possível nós vamos noticiar aqui os resultados pra gente ver o avanço do Chega. E eu já quero fazer um convite pra próxima vez. Nós teorizamos muito a respeito das teorias da conspiração, da maneira como a extrema-direita se alastra e cresce no território europeu, mas eu acho que é interessante, Miguel, da próxima vez a gente falar a respeito de organização da classe trabalhadora e dos partidos, sobretudo em Portugal. Então, a respeito do histórico do PCP, a respeito do sindicalismo em Portugal, a respeito de como a classe trabalhadora está se organizando, e você pode também se preparar para falar sobre o espectro, que é o que você me disse que é
o coletivo que você fundou junto com outros camaradas, muito inspirado pro nosso orgulho na Soberana, no trabalho nas redes sociais. Então a gente quer saber como é que estão os trabalhos. E é pra isso porque nós marxistas sempre precisamos apontar para soluções. E não apenas ter aquele sentimento de realismo capitalista, de jogar as mãos pro alto e dizer: não tem o que fazer, a extrema-direita vai avançar, o partido do Chicken Nugget agora vai se tornar hegemônico e é isso, nós estamos fadados à miséria e ao fracasso. Não é assim. A gente tem que partir pra luta e não abaixar a cabeça, né? Sem dúvida. Eu acho que a nossa esquerda atualmente, a esquerda portuguesa e diria que também a esquerda brasileira, estão numa fase de realismo capitalista e eu até iria mais longe, uma fase de realismo da extrema-direita, ou seja, uma ideia de que o avanço da extrema-direita acaba por ser inevitável e cíclico. Com certeza. Mas ele só é inevitável e cíclico porque não existe aqui um avanço da esquerda radical, não existe aqui uma organização da esquerda radical, às vezes não existe a adoção de um discurso e de uma estética mais radical, que é uma coisa que também é muito, muito importante. E no fundo, ao fundar o Espectro, o meu objetivo foi precisamente tentar ampliar aqui o meu trabalho individual e transformá-lo em uma moção coletiva, um trabalho coletivo. Muitas coisas nós não falamos e muitas coisas eu não referi. Eu só gostava de dar aqui uma nota. Por exemplo, o André Ventura tem dito coisas completamente absurdas em relação à imigração. Ele disse que, por exemplo, em Braga, que é a localidade onde eu resido, existe uma população estrangeira de 30%, quando está mais ou menos, na realidade, nos 3%. Disse que a maior parte da população, ou uma grande parte da população estrangeira, é da Índia, do Bangladesh, do Paquistão. E a verdade é que não é de todo. Nós temos uma população brasileira relativamente grande, tendo em conta o quadro da imigração em Braga. Enfim, toda uma série de alarvidades estão a ser ditas, porque a verdade é que a extrema-direita pode mentir à vontade e ninguém os vai questionar. Então, nós vamos vencê-los com a organização e com a verdade. É isso, gente. Muito obrigado. Eu vou colocar aqui na espera pra eu trocar as câmeras e tal. E, novamente, o último chamado aí. Sigam o Miguel. Isso não é um pedido, isso é uma ordem. Chat, uma coisa que o Miguel falou me lembrou um vídeo que é... Ele falou que o André Ventura disse que lá em Braga 30% da população é imigrante. Eu não sei se vocês conhecem a figura do Ben Shapiro. Ben Shapiro é uma figura da extrema-direita dos Estados Unidos, né? E o Ben Shapiro, ele tem produzido alguns filmes. Ele produziu um filme extremamente transfóbico, que eu me recuso a falar o nome em voz alta, que é sobre um time masculino que resolve fingir que é mulher, entre aspas, pra ganhar a liga feminina. Só que aí numa entrevista, o Ben Shapiro disse: na verdade, nós queríamos que isso aqui fosse um documentário. Só que aí a gente descobriu que isso não é um problema real e isso não existe. Então a gente fez um filme de ficção. O Miguel também falou a respeito de como a extrema-direita é muito calcada em livros de ficção, porque os caras, assim, ou vou fazer pesquisa e documentário. Eles veem que o problema que eles criaram não existe. Ele falou isso numa entrevista. Ele falou: então, a gente descobriu que isso não é um problema, então a gente fez de ficção. Espero que vocês tenham gostado da participação do Miguel. Eu aprendi coisa pra caramba, tinha muita coisa que ele falou que eu não sabia. Eu queria também fazer o convite pra vocês seguirem um camarada, né? Eu sempre tento usar a minha plataforma pra poder divulgar outros criadores. Sempre faço pelos outros o que fizeram por mim. E a divulgação foi uma coisa muito necessária pra mim, então eu faço o mesmo pelos outros.